Fala pessoal, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Pedi para vocês darem um joinha aí, se gostarem, se não gostarem, dá um não gostei. Se você puder se inscrever no canal e também ativar o sininho, enfim. Quero falar hoje sobre o poder reparador do perdão de Jesus. Há um texto em João 21, onde Jesus ele aparece pela terceira vez aos discípulos e eles ficaram a noite inteira tentando pescar, não conseguiram, e Jesus manda eles lançarem a rede num determinado lugar e eles colhem uma quantidade grande de peixes, né? Mas o mais interessante nessa passagem é justamente o fato que quando eles chegam à margem, né, eles se deparam com uma cena. E essa cena ela é muito importante para uma pessoa determinada desse grupo de discípulos, que era Pedro. Porque antes de Jesus morrer, ser crucificado na cruz, Jesus disse a Pedro assim: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro até se indignou, falou: não, Senhor, se preciso for, eu até morro contigo. Porém, o que Jesus tinha dito acabou acontecendo. Fato é que, se você ler no livro de Mateus ele faz uma descrição interessante. Primeiro, ele nega que conhecia. Segundo, ele jura que não conhecia. E terceiro, ele fala impropérios. Impropérios são xingamentos. Ele xingou as pessoas. Ele ficou tão desnorteado que ele chegou a xingar as pessoas que disseram que ele era um dos discípulos de Cristo. E aí, quando eles chegam à margem, Cristo prepara uma cena e coloca ali uma fogueira com pães em brasa, peixes, que era exatamente mais ou menos a mesma cena no lugar onde Pedro acabou negando Jesus. E o mais interessante é que parece questionador demais, e até parecia que Jesus estava duvidando de Pedro, porque Jesus começa a ter um diálogo com Pedro e questiona ele: Pedro, tu me amas? Pedro: sim, Senhor, sabes que eu te amo. E o fato é que ele citou isso 3 vezes, fez 3 vezes a mesma pergunta. O que Jesus queria fazer com isso? Jesus queria zerar a culpa na vida de Pedro. Porque se você, todas as passagens de todos os evangelhos que descrevem essa situação, cada um de um jeito, mas os 3 mostram que 3 vezes de fato Pedro negou Jesus. Então Jesus ele dá uma possibilidade de que ele zere a sua culpa em função da quantidade de vezes que Pedro acabou negando. Jesus ele é ciente, é Senhor de todas as coisas, conhecia o coração de Pedro. Mas o que Jesus estava promovendo ali era uma cura no interior de Pedro, fazendo com que ele liberasse aquele sentimento, o amor que de fato ele tinha por Jesus, e isso não tinha que se sobrepujar e apagar a culpa que ele talvez vinha sentindo. Tanto é assim que ele ficou tão desolado que, mesmo Jesus já tendo aparecido, ele voltou para a sua velha vida, porque o texto mostra que ele foi pescar, ele voltou às suas atividades antigas. Só que Jesus tinha dito que ele seria pescador de homens. Então Jesus estava ali dando a possibilidade a Pedro de reescrever a sua história. Então, amados, o que nós precisamos entender é a graça do Senhor Jesus. Muitas vezes nós ficamos presos em cadeias emocionais, cadeias geradas pela nossa própria culpa, e Cristo ele sempre está abrindo leques e possibilidades para que a gente seja restaurado. O fato é que nós precisamos entender. No primeiro momento, Pedro de fato não entendeu, tanto que o texto diz que Pedro se entristeceu com Jesus. Mas dias depois a gente percebe que Pedro ele teve a sua vida transformada. Tanto é assim que na sua primeira pregação ele ganhou 3.000 almas, na segunda 5.000. Feito que talvez muitos de nós jamais conseguiremos fazer. Mas o que fica para nós é que nós temos sempre
uma nova chance em Jesus. Basta entendermos a sua graça e basta aceitarmos o seu perdão. Esse é o grande diferencial da nossa vida. Tá bom? Deus abençoe vocês.